Deus. Queridos irmãos, assim de pé, lemos apenas uns versículos da Palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6. Continuamos neste conjunto de temas, de temática acerca de mensagens relativas ao lançamento do novo ano à nossa frente. Para quê? Para que neste conjunto de estudos, quando chegarmos ao final desse ano, possamos olhar para trás e ter vencido obstáculos, ter ultrapassado barreiras, ter chegado mais longe, ter saído de onde estamos para coisas maiores com Deus. Amém? Então diz aqui em Juízes capítulo 6 e no versículo 12 e 13, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13, lemos juntos o versículo 13. Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida. Obrigado a esta palavra de dar um fruto em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar, meus queridos irmãos. No início deste conjunto de mensagens falamos algumas mensagens como elementos de prioridades. De obedecer a Deus, de viver em obediência à sua palavra, agradando a Deus em nossa vida. Vivendo em comunhão com Deus, tendo um compromisso com Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Disponibilizando a nossa vida para o servir, buscando mais da unção de Deus. Aliás, essa foi a característica de Eliseu quando pediu que Deus lhe desse em dobro a unção que tinha sido concedida a Elias, a ambição dele por coisas maiores. Em Joel, no capítulo 2, a Bíblia diz que é um tempo de buscar a unção de Deus, buscar o poder de Deus, através de oração, de jejum, de busca da sua presença, de um compromisso firme com Deus. Em Mateus 25, Jesus adverte nos últimos tempos para que a pessoa não esqueça acerca do uso dos talentos, ou seja, de servir Deus com aquilo que nós vamos recebendo de Deus. Servindo Deus, colocando-nos à disposição ao serviço de Deus na nossa vida. Pois um dia todos nós teremos que apresentar contas e o faremos sozinhos. Não podemos atribuir culpas a ninguém dizendo eu não fiz porque a pessoa não me deixou, porque aquela pessoa atrapalhou, porque alguém não gostava, porque eu não quis ferir suscetibilidades, não quis. Vamos estar sozinhos na apresentação de contas. E por isso é um tempo de busca do poder de Deus para coisas maiores com Deus. Mas ao falar sobre uma ambição para o melhor de Deus, sem dúvida que se destacam estas prioridades, como eu disse, mas também há promessas maravilhosas de Deus. Se nós cumprimos estas condições, uma das promessas de Deus para este ano, já este ano, 2020, é uma promessa extraordinária de ver coisas maiores acontecer. Cada dia, cada semana, cada mês melhor que o anterior. Uma vida que vai a subir, um tempo de melhoria, de transformação positiva, de transformações, de respostas a coisas que antes demoravam muito e agora são alcançadas rapidamente.
Não só para nós, mas para aqueles que estão conosco. E esta deve ser uma ambição do nosso coração. O que antes demorava muito deve ser alcançado mais rápido. Devemos ter essa expectativa no nosso coração. Também a segunda profecia sobre restituição, sobre restauração das coisas perdidas. Aquilo que o diabo lhe roubou antes, vai ter que o devolver, vai ter que tornar para as suas mãos de uma forma acrescentada, melhor do que aquilo que lhe foi tirado, com uma glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, de uma aceleração de manifestações extraordinárias. Eu vi em sonhos essa glória de Deus, de uma igreja enorme, de ambulâncias a ser trazidas de hospitais para deixar as pessoas enfermas e ser as macas vazias, com toda a gente sarada. Chegar a um tempo em que essa glória do poder de Deus e da presença de Deus, não há pessoas enfermas à nossa volta, mas as igrejas, e isto vai acontecer a nível mundial, um avivamento extraordinário de curas, sinais, prodígios e maravilhas. Deus chamará alguns para esses milagres, e esta é uma parte que nos compete a nós. Por isso oramos, por isso iniciamos vigílias, por isso aumentamos o nosso tempo de dedicação para Deus e de busca de Deus, preparando-nos para estar mais em forma, mais preparados, mais a buscar este poder de Deus, para querer ver essa glória de Deus. Outra das realizações das profecias é que ele diz que não será preciso esperar tanto como antes. Nós já vimos isso nas Escrituras. Em João, no capítulo 5, aquele homem que estava à espera há 38 anos, de repente chegou a unção de Deus e o poder de Deus na vida de Jesus. Acabou a espera dele, parou a espera dele, terminou a espera dele. O conformismo, a derrota, a angústia, a rotina de ser colocado ali à espera, acabou naquela hora e naquele momento em que Jesus trouxe toda a unção de uma vez descarregada sobre ele, para que ele recebesse o melhor de Deus. Amém? Neste texto, nós olhamos para uma das características que Deus ama. E quando olhamos para a situação da nação de Israel, nesta altura, em Juízes, no capítulo 6, a nação toda está um turbilhão de desespero. Semeavam, e os midianitas e os amalequitas e os habitantes nómadas das montanhas vinham e roubavam toda a colheita no tempo de colheita. Quer dizer, os outros trabalhavam, semeavam, cuidavam, tratavam, e quando chegava a altura das colheitas, eles chegavam, acampavam-se e levavam tudo. E isto aconteceu, diz a Escritura aqui em Juízes, no capítulo 6, aconteceu durante 7 anos, a ponto do desespero, da morte, da angústia, da perseguição. Diz aqui que eles tiveram que fazer as cavernas. No versículo 2, prevaleceu o domínio dos midianitas. Eles perderam o domínio sobre a sua vida, o domínio sobre as suas terras, o domínio sobre as suas casas, e passaram a ser dominados pelos midianitas e pelos amalequitas, povos nómadas que vieram para os roubar e pilhar. E também, se apanhassem os seus filhos ou as suas filhas, pode ter a certeza que ou os matavam, ou violavam, levavam com eles para longe, ou matavam. Portanto, eles aqui arranjaram cavernas para se esconder, fortificações e buracos para se esconderem nos montes, vivendo uma vida desgraçada. E é neste contexto da nação que Deus vai à procura de um homem que o busca, porque a nação começou a orar. Diz aqui no versículo 6 que Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. Então, versículo 6, então, diga comigo então. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E este é o primeiro espanto que nós apanhamos ao ler este texto. Então, começaram a clamar a Deus, passados 7 anos desta escravidão. Foi preciso acontecer isto durante 7 anos para começarem a orar. Agora, por esta observação, você já vê em que estado espiritual estava esta gente. Estava num estado amorfo, num estado de indiferença, num estado de distanciamento de Deus, que foi preciso acontecer esta miséria toda, esta desgraça toda, para que buscassem Deus e para que começassem a buscar o poder de Deus. E então a nossa pergunta é: era preciso isto?
Era preciso isto? Era preciso chegar a este ponto? Por que não o buscaram antes? Por que não clamaram antes? Por que foi preciso chegar a este ponto de sofrimento tão grande para então, depois de sofrer a este ponto, então buscaram ao Senhor? E no versículo 7 diz: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, então Deus enviou um profeta e disse: porquê? Porquê aconteceu isso? E a razão de ter acontecido isso, Deus disse que foi por causa de eles terem se corrompido com Deus, e em vez de buscar o Deus Criador dos céus e da terra, de estudar a sua palavra, de buscar a presença de Deus, foram desviados para a idolatria, para a adoração dos deuses dos amorreus. Foram para as estátuas, para as imagens, para os santuários, começaram a copiar e a imitar os outros deuses das nações em volta. Abandonaram o Deus verdadeiro e dirigiram-se para os deuses que não dão resposta, que têm orelhas e não ouvem, têm olhos e não veem, têm mãos mas não fazem nada, têm boca e não falam. E esses deuses das imagens, das estátuas, dos altares, que as pessoas trocaram, trouxeram-nos com eles para as suas casas, trouxeram-nos com eles para a sua adoração e a sua busca, e por causa disso entrou esta destruição toda. Meus queridos irmãos, esta palavra que nos fala primeiro da situação da nação toda, no seu geral, que nos fala depois do início da busca de Deus, em que eles começaram a orar por causa do desespero da situação, da pobreza em que estavam, da miséria em que estavam, da fome que estavam a passar, das mortes que aconteceram, dos raptos, da destruição à sua volta. De repente, a objetiva de Deus dirige-nos a uma casa, a uma família, a um nome, a uma pessoa que ali está, que tem um nome, que tem uma identidade, e a pergunta então que se impõe logo é nós perguntarmos: porquê este homem? Porquê Deus escolheu este homem? E eu creio que a resposta está nos versículos que nós lemos. Porquê Deus escolheu Gedeão? Repare que quando o anjo apareceu e chamou por ele, estava ele a malhar o trigo no lagar, estava ele a esconder o trigo. No lagar não é sítio para se guardar trigo, no lagar é para colocar as uvas e pisar as uvas e fazer vinho, mas ele estava com o trigo escondido lá. E o anjo apareceu e disse no versículo 12: o Senhor é contigo, homem valente. E no versículo 13 ele diz: ai meu Senhor, se Deus é connosco, por que nos aconteceu isto tudo? O que é feito das suas maravilhas? O que é feito dos milagres de Deus? O que é feito das histórias que nós ouvimos acerca do passado, do que Deus fez, das coisas extraordinárias que Deus realizou? Onde está Deus? Eu creio que é por causa disto mesmo que Deus o escolheu a ele. Porque esta pergunta dele, esta afirmação dele, revela o inconformismo. Onde estão os milagres de Deus? Onde está o melhor de Deus? Isto não é suficiente. Isto não é. Apenas isto não chega. Isto não é suficiente. Eu quero muito mais de Deus. Ouvimos acerca das coisas que Deus fez. Por que não as está a fazer agora? E este inconformismo é o inconformismo dos vencedores. É o inconformismo das pessoas que querem mais, que querem melhor, que têm ambição por coisas maiores e que desejam essas coisas maiores de Deus e que não vão conformar-se à derrota, ao sofrimento. E o conformismo é: leva a sua cruz, esteja calado, sofra com paciência e não diga nada. As pessoas inconformadas querem arranjar soluções para as dificuldades e os problemas que estão à sua frente. E são estas pessoas que acabam por, não aceitando a situação presente como definitiva, acabam por arranjar soluções para a frente na sua vida. Amém? Porque o princípio da mudança é esse, é não se conformar às coisas como elas estão. Quando não nos conformamos, quando não aceitamos as situações como definitivas, como dizemos e declaramos que isso não fica assim, mas com Deus é possível vencer e triunfar em coisas maiores, então esse inconformismo não só agrada a Deus, como faz com que esta pessoa fique uma pessoa das escolhidas para fazer parte daquilo que Deus quer fazer de novo.
as pessoas conformadas, as pessoas que baixam os braços, que não lutam mais, que não querem mais nada, que desistiram da sua vida, que desistiram dos seus sonhos, dos seus alvos, das coisas que não pretendem mais nada, baixam os braços e se deixam acomodar. Não se pode fazer nada com eles, nem Deus pode, porque eles não têm nenhuma vontade para coisa nenhuma. Amém? Por isso, esta é uma condição, a condição do inconformismo, que é exatamente a pregação contrária da religião. A religião manda que a pessoa se conforme. Está a sofrer? Conforme-se. Está a sofrer? Sofra calado. Está a sofrer? É a tua cruz. Já tinha que ser. Aguente-se com um sorriso nos lábios e não diga nada contra. Estava escrito, já era o destino. Todas estas teorias são um lixo religioso que não tem nada a ver com a Bíblia, que são contrárias com as Escrituras e que são ditas exatamente pela religião para que a pessoa esteja quieta e não saia do sítio. Ou seja, são uma ordem de Satanás. Satanás quer que a pessoa sofra calado, que não reaja, que fique na mesma, que tudo fique na mesma, que o sofrimento se mantenha, que as angústias se mantenham, que a doença se mantenha, ou pior, que as situações ficam sempre ou na mesma ou piores, mas que não quer que a pessoa se revolte contra o mal. O princípio da mudança é a revolta contra o mal. É a revolta contra uma situação que tem que ser transformada pelo poder de Deus, de gente que não se conforma e que quer ver essas mudanças poderosas de Deus. Amém? Então é por causa disto que você vê Deus a escolher este homem. E quando ele está a falar com Deus e a dizer sobre isto, de porquê Deus não está a operar, Deus vai lhe responder. E é muito interessante, porque daqui nós chegamos a uma profecia mais sobre a revelação de Deus, que é extraordinária. Este homem é levado para a frente, primeiro em pequenas coisas. Deus pede-lhe algumas coisas como se fosse um pequeno teste. Quando ele se dá conta que a promessa de Deus vai aumentando cada vez para melhor, Deus contraria as afirmações dele, Deus esclarece as dúvidas dele. O Senhor responde-lhe no versículo 14: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porque eu te enviei. E ele diz: como eu livrarei Israel? A minha família é mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Quer dizer, Deus escolheu a tribo mais pobre e o menor dentro daquela casa. Escolheu o que não havia recursos, nem capacidade nenhuma para responder a uma grandeza de um problema como este. Mas Deus respondeu-lhe de novo, quando ele disse que era o menor, que não tinha recursos, que não tinha meios, que não tinha condições. Deus responde-lhe de novo no versículo 16 e diz: porque eu irei contigo. Porque eu vou contigo. Sabe, o mais importante não é se a pessoa pode muito, se sabe muito, se está muito preparado, se tem muitos recursos, se tem muitos meios. O problema é se Deus vai conosco nessa empreitada para a frente. Se Deus está conosco nas coisas que nós nos aventuramos para a frente. Se Deus acompanha a sua vida para a frente e se Deus vai ao seu lado nesses empreendimentos. Não vá para a frente se não for com Deus. Não faça empreendimentos sem Deus. Não avance sem Deus. Mas tenha o cuidado de saber que Deus vai consigo e começa a ouvir as instruções de Deus. Quando ele ouviu isto e apercebeu-se que Deus estava a ponto de estabelecer esta aliança com ele, que ele era a pessoa que Deus estava a chamar, e dentro do contexto da sua vida não há ninguém, a não ser você mesmo, capaz de alterar as circunstâncias à sua volta e as mudanças à sua volta, as mudanças na sua vida, a melhoria das situações, a transformação de realidades novas, para alcançar o melhor de Deus, tendo no seu coração uma ambição por coisas maiores. Não se deixe ficar tudo na mesma. Ambicione coisas maiores de Deus. Deseje coisas maiores de Deus. Deus não só não leva nada a mal, como lhe agrada muito essa atitude. A ambição por coisas maiores.
As pessoas que não têm ambição por melhor, por mais, por coisas melhores, por coisas maiores, por realidades melhores, para deixar para si, para os seus à sua volta, uma realidade melhor na sua vida. A vida não pode ficar na mesma, tudo no mesmo sítio, nas mesmas circunstâncias, sem alterações, sem mudanças nenhumas. Tem que melhorar. Amém? Então ele faz uma aliança com Deus. Ele disse, então estabelecemos já aqui uma aliança. Eu vou buscar a minha oferta para fazer uma aliança com Deus sobre isto. Olha como ele quis ter a certeza que com esta aliança com Deus, isso não vai escapar de uma aliança já que eu vou já fazer com Deus. E foi buscar, diz aqui, preparou um cabrito e pães asmos e trouxe-os. Em outras alturas, o próprio Senhor ficou, como no caso de Abraão, o Senhor ficou a comer a comida na frente dele. Mas neste caso, o anjo de Deus não fez isso. Estendeu a vara dele, o cajado dele, e aquilo consumiu como um sacrifício diante de Deus. Quando aconteceu isto, Gedeão assustou-se de uma maneira especial. No versículo 22, viu que era não só o anjo do Senhor, mas o próprio Senhor que estava a fazer esta aliança com ele. E disse, ai de mim, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aqui nas traduções mais antigas do anjo de Deus, fala mesmo que esse anjo de Deus que está aqui a referir, que era nem mais nem menos que o próprio Senhor. Amém? E o Senhor lhe disse, repare que está no versículo 23, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque ele disse, eu vi Deus, eu vi a glória da presença de Deus, e eu vi e estabeleci essa aliança com Deus, e ele pensa com ele, eu não mereço uma coisa tão grande de parte de Deus na minha vida. Você sabe que Deus tem coisas tão grandes para si, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida, que não é por nós merecermos que Deus nos dá isso tudo, mas que devemos estabelecer uma aliança com Deus, e a partir desse momento, ele toma um passo mais para a frente, um passo que é o segundo. O primeiro é a aliança com Deus, e o segundo é construir um altar. Eu vou fazer um altar, então agora eu vou fazer esse altar para todos os dias buscar a tua face. Toma uma decisão com Deus, de fazer um altar com Deus, de buscar a face de Deus todos os dias, de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. É isso que o altar de Deus significa, a sua busca diária, o lugar secreto com Deus que você estabelece, um tempo a sós com Deus que você estabelece. O tempo a sós com Deus, o tempo em comunhão com Deus, o tempo de oração na presença de Deus, o tempo dos cultos, são coisas insubstituíveis. Mas repare que tudo isto é novo. Ele não tinha uma aliança com Deus, ele não tinha um altar edificado com Deus, e estes pequenos passos que ele vai dando, estabeleceu uma aliança com Deus, construiu um altar para Deus, para buscar Deus todos os dias naquele lugar, e orar todos os dias diante da presença de Deus. E a terceira coisa que faz, agora Deus pede-lhe uma coisa. Deus diz, derruba a idolatria que está aí. Limpa as coisas todas que têm que ser limpas. Vai à casa do teu pai e faz isso. E ele fez. Limpar o que tem que ser limpo. Transformar o que deve ser transformado. Limpar o caminho de tudo o que seja pedra de tropeço. Limpa o caminho de toda a desobediência. Deus pede para ele ficar sem nada no meio que estorva a sua relação com Deus. É isso que significa de retirar toda a idolatria. Retire tudo o que afeta a sua relação com Deus. Afaste tudo da sua vida que estrague a sua intimidade com Deus. Afaste todo o pecado. Afaste toda a desobediência. Se Deus lhe pedir alguma coisa e isso for contrariado por pessoas, ponha as pessoas em segundo lugar, ponha Deus em primeiro lugar. Amém? Lembre-se que Deus tem que estar em primeiro lugar se quer ver coisas maiores de Deus. Se quer ver estas promessas de Deus a acontecerem de uma forma extraordinária. E ele fez isso. E quando ele fez isso, acontece então o terceiro passo que está aqui, poderoso. Quando ele fez isto,
A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gedeão e então ele vai tocar trombeta e tocar arrebate e juntar um exército para enfrentar os midianitas. É muito interessante que estas coisas pequenas, que parecem tão pequenas, são passos sucessivos que aconteceram. Não diz aqui a cronologia, não diz quanto tempo ficou entre uns e outros, não diz quantos dias ele ficou a orar diante do altar e foi trabalhar, e no dia seguinte veio outra vez orar, e no dia seguinte foi outra vez orar. Não diz aqui os detalhes e pormenores, deixa tudo isso à consideração de qualquer um de nós como matéria não relevante. Ou seja, isso tudo é individual. Cada um de nós sabe que tem um altar que tem que fazer, sabe que tem que limpar a sua vida, sabe que deve ter uma aliança com Deus, mas não é Deus que vai impor as suas horas, o seu tempo, a sua vida, as suas prioridades. Essas coisas têm que ser você a decidir com Deus, porque são coisas pessoais. Amém? Quem é que me entendeu bem? Mas veja o que aconteceu depois. Depois de ele fazer estes primeiros passos tão simples, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, a unção de Deus veio sobre ele, o poder de Deus veio sobre ele e ele transforma-se em uma outra pessoa. Agora, de repente, ele torna-se um homem poderoso em Deus por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Por favor, entenda que uma das grandes diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que no Velho Testamento Deus escolhia alguém, ungia-o, a pessoa ficava, era chamada a partir daí como o ungido de Deus, e onde aquela pessoa estava e como se movia, movia-se o poder de Deus. Até Jesus foi sempre assim. Onde estava Elias, estava o poder de Deus. Onde estava Moisés, estava o poder de Deus. Onde estava Josué, estava a unção e o poder de Deus. Onde estava Eliseu, estava a unção e o poder de Deus. Se Eliseu se movesse para Samaria, estava lá o poder de Deus. Até Jesus, onde Jesus estava em Jerusalém, estava o poder de Deus em Jerusalém. Quando Jesus estava em Cafarnaum, estava o poder de Deus em Cafarnaum. Se estava na Galileia, estava o poder de Deus em Galileia. Mas no Novo Testamento, isto foi alterado. Todos nós recebemos ao Espírito Santo de Deus, todos nós somos ungidos de Deus, todos nós recebemos poder de Deus, mas as mesmas premissas, os mesmos elementos, as mesmas responsabilidades, as mesmas exigências que foram impostas aos outros no passado individualmente, são impostas hoje individualmente e coletivamente como igreja para nós experimentarmos o melhor de Deus. Amém? Por isso nós estamos a falar sobre a ambição do melhor de Deus. Eu creio, voltando atrás um pouquinho, que aquilo que fez Deus escolher este homem foi a ambição dele por coisas maiores. Onde estão as coisas grandes de Deus? Onde está a manifestação da glória de Deus que nós ouvimos falar do passado, mas que não vemos no presente? Onde estão estas coisas extraordinárias que já ouvimos, mas que não vemos? Eu quero ver. Por causa disso ele foi escolhido. E agora, ele está diante da presença de Deus, é ungido de Deus, é revestido pelo Espírito Santo de Deus e começa um tempo novo de revelação. A sua relação com Deus é levada a um estágio maior da revelação de Deus. E aqui nós entramos também num tempo novo conosco de falar acerca desta profecia de Deus. Eu creio que esse é um tempo da revelação de Deus, de nos movermos com milagres por revelação, de nos avançarmos para a frente de um tempo profético por revelação de Deus, onde curas, tantas vezes nós temos visto isso, às vezes os irmãos já me viram dizer, há uma pessoa que está a ser curada, tem esta dor ou aquela ou isto ou aquilo e começa a ser, e até no lugar somos sarados. Vamos ver isso aumentar e vamos ver isso crescer muito mais e ver isso de uma forma muito mais acelerada da glória de Deus. Eu quero, quantos querem aqui? Todos nós somos chamados para orar, para pedir a aceleração desses milagres e bênçãos de Deus. Eu creio que estas coisas vão aumentar muito mais neste ano, que nós precisamos de ver, queremos ver, desejamos ver, e que temos que estar no altar de Deus para clamar diante da presença de Deus, que isto se torne uma coisa normal e corrente, todos os dias e todos os cultos, em nome de Jesus. Agora começa uma revelação maior de Deus. De repente, é declarada a guerra e aparecem 32 mil guerreiros para lutar com Gedeão.
Os midianitas estão a aproximar-se. É dado o aviso que vai haver guerra e que pela primeira vez depois daqueles anos todos vai haver um enfrentamento, vai haver um confronto. O exército do povo de Deus vai se enfrentar com aqueles que os têm escravizado durante aqueles anos todos. Acabou a complacência, acabou o conformismo, começa a guerra. Quando Gideão chama o exército todo, aparecem 32 mil. E aqui começa uma coisa muito interessante da revelação de Deus. Passo a passo, ele vai sendo revelado o que deve fazer. Oramos isso hoje em nome de Jesus. Que Deus revele a sua vida tudo o que você deve fazer para que a vitória aconteça. Porque às vezes a pessoa pensa, não somos suficientes, não temos gente suficiente, ou não temos recursos suficientes. Aqui havia gente a mais até. 32 mil. E Deus disse, é muita gente. É muita gente. Mas os outros eram 180 mil. Esse é que é o problema. É que os midianitas e os amalequitas e os nómadas das montanhas eram 180 mil guerreiros. É muita gente. É muito exército. E estes eram só 32 mil. Mesmo assim Deus diz que é muita gente. Então Deus diz-lhe para ele, fala para ele e diz, vamos começar a limpar isto. Não é preciso. Diz quem tiver medo que pode ir embora. Quem tiver medo, os medrosos podem ir embora. Quem estiver cheio de medo, quem achar que vai entrar nessa guerra e já não vem para casa vivo, vai embora para casa e esteja descansado, que não é preciso. Meu Deus, quando nós achávamos que 32 mil era pouca gente, Deus está a dizer que nem é preciso isso, que Ele vai resolver com muito menos, que Deus vai olhar mais para a qualidade do que para a quantidade, que Deus vai olhar para a qualidade do seu tempo com Deus, da sua vida com Deus. Deus vai olhar mais para a qualidade da sua dedicação com Deus. Deus olha para o íntimo do seu coração e Deus não vai em figuras, em folclores, em nada disso. Deus olha para a autenticidade, para a lealdade, para o amor genuíno que está dentro do seu coração para lhe dar os milagres maiores. Sabe? Deus não precisa de milhões de pessoas à sua volta. Deus precisa de si, de um coração sincero que o busca para mudar tudo aquilo e receba tudo aquilo a que você tem direito. Deus precisa de um coração firme, sincero, leal, profundo com Ele. Deus não está à espera de umas exibições exteriores. Deus está à espera de um coração contrito, humilhado, que o busca com toda a sinceridade. Resultado: 22 mil estavam cheios de medo. 22 mil foram-se embora e ficaram 10 mil. E se 32 mil já era pouco, agora são só 10 mil. E desses 10 mil, Deus continua a dizer para Gideão, é gente a mais, é muita gente, não é preciso. O que eu tenho para fazer não precisa. Quer dizer, Deus já tem tudo preparado para a vitória que você precisa. E se calhar você está a pensar que vai preciso ser muita coisa necessária e Deus diz-lhe que não é preciso tanta coisa, que se preocupe com o essencial, que Deus já tem as coisas preparadas para que a sua vitória chegue às suas mãos com muito menos do que está pensado. Vou precisar de recursos muito grandes, vou precisar de coisas muito grandes. E Deus diz, preciso em primeiro lugar do teu coração ligado a mim e preciso que tu me deixes trabalhar e eu faço o resto. Glória a Deus. Amém, irmãos? O que vai acontecer a seguir é terrível. Deus deixou que eles fossem testados nas águas. Depois daquele dia de calor, eles é dada a ordem de desmobilizar. O exército é dada a ordem para ficar à vontade. Desmobilizem, à vontade. Podem beber. Lá vai tudo para a água chafurdar. A maior parte deles estão metidos na água. Os midianitas em cima do monte, a olhar para eles cá embaixo. Eles é que não pensaram. Porque eles desciam do monte e afogavam-nos todos cá embaixo no rio. A brincar com coisas sérias. Amém?
Só 300 deles é que ficaram com disciplina, com compostura, a pegar na água e a beber e a olhar para todos os lados a ver se não há ataque nenhum a vir aí. Os outros não, ficaram na brincadeira a brincar como se fosse um infantário. O infantário não é para exército. Sim ou não? Infantário é infantário, exército é exército. Quantos é que estão alistados no exército? É um tempo do exército de Deus se levantar. É um tempo de gente dedicada a buscar Deus mais a sério. Às vezes dói. Ontem foi feita uma pequenina vigília. Se era dia que doía tudo, foi ontem. Ai, Jesus! Glória a Deus! Eu tinha no meu pensamento esta palavra. Ai, o Gedeão que estava a dizer, ai meu Deus. Ontem entrei na vigília e eu a dizer, ai, glória a Deus, de modo até se riram, dizer, ai. Há dias em que você diz, ai, mas vai na mesma. Ai, mas custa, mas faz-se. O seu compromisso com Deus não está dependente do bom tempo, de não chover, de estar um lindo dia, de não estar frio, ou de estar calor ou estar frio. Não há desculpas. Amém, irmãos? Eu entendo que aqui Deus não lhe agradou nada. Escolheu aquelas pessoas. Primeiro escolheu Gedeão no meio de todo o conformismo que havia. Um inconformado. Caminha para a frente com ele para estabelecer uma aliança para coisas maiores. Unge-o com o seu poder e agora escolhe 300. Disciplinados. Organizados. Ordenados. Como é que está o nosso compromisso com Deus? Ordenados. Comprometidos. Disciplinados. Deus, pelos vistos, para fazer as coisas maiores que Ele quer fazer, precisa de gente assim. Precisa de gente comprometida, de gente disciplinada, de gente que o coloque em primeiro lugar. Amém? E gente que se mantém firme mesmo quando os outros estão a brincar. Há pessoas que passam a vida a olhar para os outros. Temos que olhar muito mais para nós. Temos que olhar muito mais com atenção para nós próprios. Não para as condições, se há condições, se não há, se há outras prioridades ou não, mas colocar Deus como prioridade número 1 na nossa vida, sabendo que afinal os milagres todos do que Deus tem para a frente para fazer dependem de nós, depende também da nossa parte. E se não fazemos a nossa parte corretamente, podemos ser excluídos do melhor que Deus tem. 9.700 foram excluídos por não terem disciplina. Por não serem disciplinados. Portanto é como não é, tanto está como não está, tanto ora como não ora, tanto vem como não vem, tanto está como desaparece. Essa inconstância, essa falta de perseverança, essa falta de atenção e de cuidado fez com que fossem excluídos 9.700 e 300 somente ficaram. Só com estes 300 que Deus vai estabelecer um plano estratégico. E é com estes 300 que Deus vai fazer, os famosos 300 de Gedeão, que Deus vai fazer uma revolução completa e um milagre extraordinário. Amém? Quer dizer que daqueles 32.000, Deus foi reduzindo até ficar com 300. E se 32.000 eram poucos para enfrentar 180.000, como é que agora 300 vão enfrentar 180.000? É uma proporção avassaladora de 60.000 para 1. É uma coisa terrível. E no entanto, de 6.000 para 1. E no entanto, Deus não tem problema nenhum com isso. Deus nem vai precisar que eles combatam. Porque Deus já tem tudo preparado para que aconteça naquela noite, naquela mesma noite. Deus já tem a vitória ganha, Deus já tem tudo preparado para eles e Deus tem uma reviravolta tão grande que nesse dia dá-se a maior vitória do povo de Deus e do poder de Deus em favor de tão poucos. Nunca tão poucos venceram tantos. Nunca um exército tão pequeno derrotou uma massa imensa de tantos sem combater.
Porque naquela noite, quando soaram as trombetas, Deus lançou uma confusão no arraial inimigo e começaram-se a matar uns aos outros e começaram a fugir. E depois sim, foi preciso chamar os medrosos, os indisciplinados e os outros todos para vir atrás deles e persegui-los até os deixar fora das suas fronteiras. Meus queridos irmãos, o que é que Deus vai fazer para a frente na nossa vida? Que coisas Deus tem preparadas para os seus filhos tão grandes neste tempo de promessas de Deus e de grandeza do poder de Deus? Eu quero ver. Quantos querem ver? Diga isso comigo. Eu quero ver. Eu quero ver as coisas maiores de Deus acontecer. Eu quero ver a libertação de Deus sobre esta terra. Eu quero ver milagres extraordinários de Deus. Eu quero fazer parte dessa glória de Deus. Quantos recebem esta palavra? Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nosso coração. Damos-te graças esta palavra produzir um fruto de vida, um fruto de vitória. Desta profecia acerca de viver na revelação de Deus, de viver na estratégia de Deus, de caminhar dentro da tua revelação todos os dias, de ser dirigidos por Deus, de ser conduzidos por Deus. Ajuda-nos a que o conformismo nunca imponha limites à nossa visão. Que o conformismo e o medo não possam tolher a nossa vida das decisões certas e que a indisciplina e a falta de cuidado com as coisas de Deus nos possa excluir daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Como estes pedidos que foram feitos, como estas revelações de desejos de coração e de sonhos e projetos que foram apresentados, nós apresentamos-nos diante do teu trono. A nossa vida está nas tuas mãos. Apresentamos juntamente connosco esta terra, esta nação, para ver um grande avivamento da tua presença, para ver maravilhas da tua presença. Dirige-nos em tuas mãos preciosas. Dirige a nossa vida em tuas mãos poderosas. Amém. Em nome de Jesus, diga comigo, seja mantido o inimigo longe, fora, desligado da nossa vida. Uma cerca da proteção de Deus seja trazida sobre esta nação e um grande avivamento do teu fogo, meu Deus, possa queimar toda a escória, tudo o que não serve, tudo o que não presta, toda a idolatria, todo o engano, todo o erro seja desmascarado. Revelação poderosa possa trazer a tua presença em milagres instantâneos que sejam impossíveis de negar, para que aqueles que não creem pela palavra creiam pelas evidências das circunstâncias, do poder, das maravilhas que Deus opera. Eu oro em nome de Jesus, num tempo à nossa frente em que nós queremos ver muito mais de Deus, tendo a ambição do melhor de Deus, de coisas maiores e melhores a ser realizadas por Deus na nossa vida. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração neste tempo, como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Isso, Pai, assim.